Ai dos povos incrédulos, aquela galera que não acredita muito em nada e que vai levando a vida de qualquer jeito. Será o que acontece? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais esse bate-papo aqui das nossas quintas-feiras. E aproveitando para lembrar que a partir de segunda-feira que vem, a partir da semana que vem, a gente vai estar fazendo o nosso bate-papo às segundas-feiras, tá? Então hoje, que atualmente é quinta-feira, vai passar, quinta-feira às 19 horas, vai passar para segunda-feira às 19, tá bom? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre Mateus 11, do 20 ao 30. Grande Márcio, seja muito bem-vindo, meu amigo. E a gente vai entender um pouquinho aqui mais algumas mensagens que Jesus deixou pra gente aí, para modo de a gente levar uma vida mais leve, levar uma vida mais tranquila, né? Como sempre eu trago aqui, a ideia central aqui do Ligando os Pontos é justamente essa, né? A gente entender as mensagens que estão ali na Bíblia, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, para deixar a nossa vida, que já é um perrengue atrás do outro, um pouquinho mais tranquilo, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou começar aqui, a gente vai estar falando dos versículos de 20 ao 30, tá? Então já vou começar ali no meio do caminho do negócio, tá? E aí, Mateus ele começa assim, né? Então começou ele a lançar em rostos as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, né? Seriam os seus milagres. O não se haveram arrependido dizendo, né? Então Jesus ele começou ali, na verdade, a estimular, né? Falando para algumas outras cidades ali dos seus milagres, né? E aí ele continua: ai de ti, Carozim. Então Carozim era uma cidade, tá? Uma cidade ali que ficava cerca de 8 quilômetros ali de Cafarnaum, né? Então era próximo ali de onde Jesus perambulava ali pelaquela área, né? Então ele fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, que era uma outra cidade também que ficava lá por perto, né? Porque se em Tiro, outra cidade, e em Sidom fossem feitos prodígios, ou seja, fossem feitos milagres, que em vós se fizeram, há muitos que teriam se arrependido com um saco e com cinza, né? Então, Jesus ele já começa trazendo aqui, fazendo algumas comparações de alguns locais que ele passou e que ele fez alguns milagres ali. E o que ele quer deixar claro aqui, na verdade, é o seguinte: existem cidades onde foi feitos os milagres que as pessoas tiveram a oportunidade de ver aquilo ali, né? E é aquele negócio, quando a gente vê alguma coisa, quando a gente participa de alguma coisa, a gente tende a aumentar o nosso nível de segurança, de confiança naquilo que está acontecendo. Então uma coisa é você escutar falar, outra coisa é você ver, né? Então ele vem trazendo alguns pontos que tiveram algumas cidades naquela época ali, onde ele teve ali os prodígios dele, né? Fez os milagres dele ali, e tiveram outras que não. Então ele vem trazendo essa comparação, por quê? Poxa, talvez se essa tivesse visto o que você viu, ela teria outro rumo, entende? Então comparando para dizer que você está no lucro, você conhece, você sabe o que aconteceu, você sabe as coisas que eu falei e que eu fiz principalmente, né? Então, isso dentro da nossa conta, quando a gente tem um conhecimento entre o bem e o mal, de certa forma isso pesa na hora do juízo, na hora do julgamento, né, final. Mas, de fato, quando a gente tem consciência, o peso é maior, né? E aí ele vem trazendo justamente isso. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor, né? E aí ele confirma isso que eu estou falando, porque haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós, né? Justamente por causa disso, né? Então Tiro e Sidom, ele não fez os prodígios dele ali, ele não fez os milagres. Então eles talvez escutaram falar, beleza, mas uma coisa é você escutar falar, outra coisa é você ver o fato, como aconteceu em Corazim aqui em Betsaída, né? Enfim. E aí ele continua: e tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu,
Te ergues até o céu no sentido aqui de arrogância, né? De tipo assim, querer sustentar algo que talvez não lhe condiz, né? E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, será abatido ao inferno. Então vê que ele já passou o rodo aqui em Cafarnaum. Por quê? Se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Então, olha só que bacana essa comparação, e a gente já vai começar a ligar esses pontos para a gente, propriamente dito, né? Ele fala aqui, e tu, Cafarnaum, até onde ergues o teu... que te ergues até o céu, né? Ou seja, o tamanho arrogância, será abatida ao inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feito os milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Então, ele vem trazendo exatamente esse ponto que eu quero deixar à tona aqui hoje. Por quê? Porque, querendo ou não, nós já estamos num nível de consciência do que é o bem e o mal avançado. Se nós compararmos o nosso momento presente há 2000 anos atrás, cara, a gente está literalmente a anos-luz de distância. A questão é como eu aplico isso, percebe? A questão é como eu aplico. E aí ele compara justamente com Sodoma, né? Então, eu não sei se você conhece, não sei se você sabe a história, mas apareceu ali Deus, o Senhor, né? Os enviados de Deus ali na tenda de... Me fugiu o nome agora. Enfim, eu vou lembrar daqui a pouco, mas apareceu lá na tenda de Abraão, né? Os enviados, ou os deuses. Então, Abraão teve contato visual e conseguiu falar ali literalmente com os enviados do Senhor. E logo na sequência de conversar com Abraão, eles foram em direção a Sodoma. E Abraão até questionou eles, pô, o que vai dar lá, né? Tipo assim, o que vocês vão fazer lá? E ele falou, cara, a gente vai passar o cerol em todo mundo. Foi tipo isso que os deuses falaram lá, que os enviados de Deus falaram lá. E aí Abraão continuou, tá, mas se não tiver 50 pessoas que sejam de boa fé, de boa índole, vocês não vão poupar essas pessoas? Aí os enviados lá, de Deus falaram, não, se tiver 50, a gente poupa lá a galera. Só que Abraão foi insistente, ele falou, poxa, tá, mas e se tiver 40? Aí ele, tá bom, se tiver 40 a gente poupa. E ele foi caindo isso. E se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? Né? Então Abraão ele foi caindo o negócio, porque o negócio estava meio esquisito lá em Sodoma. Né? Sodoma o negócio estava um transtorno lá meio que generalizado, lá uma confusão meio que generalizada. E aí os enviados foram para Sodoma e lá eles encontraram Ló. Né? Eles encontraram Ló. E aí Ló fez todo aquele negócio, recebeu os dois lá, né, os dois enviados de Deus lá, ou o Senhor, né, como algumas literaturas falam também. Enfim, e aí eles falaram, não, a gente está aqui para tirar vocês daqui. Né? Então assim, junta a tua família, junta todo mundo ali e vem com a gente, porque Deus vai passar o rodo aqui em Sodoma. Né? Enfim, e aí o povo da cidade lá, para ver tamanho a confusão que se instaurava lá na época, o povo da cidade de Sodoma, eles queriam pegar lá os enviados de Deus, entende? Queria pegar lá os enviados do Senhor. Enfim, então ele estava realmente ali numa situação complexa, né? E aí os dois falaram para Ló, ó, faz o seguinte, e aí ele falou isso com os genros. Os genros não deram muita atenção a Ló, meio que fizeram pouco caso, acharam que ele estava meio doidão. E aí ele falou, ó, pega tuas filhas e tua esposa e sai daqui e não olha para trás. Né? Enfim, então, e assim Ló fez. Né? E aí nesse meio do caminho, a esposa de Ló olha para trás. E nisso que ela olha para trás, ela é transformada na estátua de sal. Né? Então talvez você já deva ter escutado essa história. Né? Enfim... o fato que Ló conseguiu sair dali com suas filhas, unicamente, né? Com as suas 2 filhas, unicamente. E o resto de Sodoma foi todo
tirado do mapa ali por Deus, né? Então Deus enviou chuvas de ácido, enfim, fez todo lá um negócio lá que acabou literalmente com Sodoma. E aí Jesus ele traz aqui a questão seguinte, cara, talvez, falando para Cafarnaum, talvez se Sodoma tivesse presenciado os milagres que você presenciou, Deus teria poupado Sodoma. Talvez não teria acontecido o que aconteceu com Sodoma. Justamente para trazer essa comparação que o fato de nós termos conhecimento, o fato de nós termos, não conhecimento profundo, eu não estou falando disso, mas eu estou falando ali justamente dessa questão de você saber balizar o que é moral, o que não é moral, entender o que é o bem, o que é o mal. E isso, tá? Isso já te faz diferente daquelas pessoas que não têm esse conhecimento, percebe? Então a gente tem que ficar muito presente, porque nós não presenciamos na prática lá literalmente há 2000 anos atrás, talvez até sim numa encarnação passada, mas a gente não teve naquele período. Mas de certa forma nós temos acesso direto a todos os feitos de Jesus, e é justamente acesso a isso que nos dá a capacidade da gente tomar decisões mais assertivas que vão literalmente nos guiar pelo progresso, percebe? Enfim, e aí ele continua. Naquele tempo, responde Jesus, naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. E aqui é um ponto muito interessante, né? Quando ele fala aqui, graças te dou, ó Pai, né, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, ele não quis dizer sábio de sabedoria, mas assim daquelas pessoas que acham que sabem de tudo. Talvez você conheça alguém que seja assim. A pessoa sabe de tudo, ela manja de tudo, não sei o quê. Ou seja, isso mostra o nível de arrogância dessa pessoa. Porque é impossível nós sabermos de tudo, não tem como. Entende? Então talvez um conhecimento que eu tenha de uma forma mais profunda, você vai ter outro de uma forma mais profunda. E é assim que funciona. Então a gente não tem como saber tudo, né? Então ele vem trazendo essa comparação justamente para quê? Para mostrar a arrogância das pessoas, né? Enfim, e revelar-te aos pequeninos. Que será esses pequeninos? Será que são as crianças que ele está dizendo aqui? E aí, a gente puxa no próprio João, João 3, do 27 ao 33, ele fala o seguinte: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu, né? Então, assim, a gente não consegue receber nada se isso não tiver sido dado pelos céus, ou seja, não tiver sido permitido por Deus a gente ter, né? Vós mesmos me sois testemunhas do que disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Então isso é João Batista, né? Falando dele mesmo, né? Dele mesmo. Aquele que tem a esposa e o esposo, mais o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo, né? Então assim, cara, o amigo se alegra muito com a voz do esposo, que seria o marido, o amigo dele, né? Assim, pois já este meu gozo está cumprido. Então assim, ele está querendo dizer que, como Jesus chegou, o que Jesus fizer, cara, eu vou me alegrar totalmente com aquilo, porque o meu gozo está cumprido, ou seja, a minha missão está cumprida. E aí, olha esse trecho aqui: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, é necessário que ele cresça. Ele quem? Jesus. O Espírito Santo, Deus, cresça em nós, mas para que isso aconteça a gente precisa diminuir. E aí quando aqui em Mateus 11, no versículo 25, ele fala: naquele tempo respondeu Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, né, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, ou seja, ocultaste essas coisas dos arrogantes, daquele do sabe tudo, né, e revelastes aos pequenininhos. Por que os pequenininhos? Porque é aquele que se apequena perante Deus, se apequena perante
Cristo, percebe? Então, nem necessariamente é uma criança, mas é aquele que é puro de coração. É aquela pessoa que realmente ali, ela faz, né? Ela cumpre com os ensinamentos, né? Enfim. E aí no 26 ele continua: sim, ó Pai, porque assiste e te aprouve, né? Numa outra versão da Bíblia vem assim: amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Ou seja, foi assim que Deus quis, né? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Isso é Jesus falando, né? E ninguém conhece o Filho, senão ao Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. E aí esse é um ponto interessante, porque quando ele fala assim, e aquele a quem o Filho o quiser revelar, né, tá falando justamente daquele que leva os ensinamentos, daquele que carrega, aquele que se apequena perante Deus, aquele que é puro de coração, né? Enfim, e aí a gente consegue ver isso em João 14. João 14 ele puxa esse gancho, né? Aquele a quem o Filho quiser revelar, ou seja, aquele que Jesus quisesse revelar, né? E aí João 14 ele fala assim: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: será, Senhor, de onde vem que hás de se manifestar a nós e não ao mundo? Por que você se manifesta apenas para a gente e não se manifesta para todo mundo, né? E aí Jesus respondeu, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará minha palavra. O meu Pai o amará e viveremos nele e nele faremos uma morada. E aí aqui vem o ponto: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é a minha, mas o Pai que enviou. Então, quando ele fala aqui, aquele a quem o Filho quiser revelar, né, é justamente aquele que carrega os ensinamentos. Porque como Judas falou aqui, por que você não se manifesta a todos, né? E não só para a gente? E aí Jesus respondeu, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos nele e faremos nele uma morada. Ou seja, ele se revelará apenas para aqueles que guardam a sua palavra. Percebe? Por isso ele não vai se revelar para todo mundo. Por isso que ele falou aqui, aquele quem ama o Filho e que quiser revelar, tá? E aí ele continua: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí puxando de novo o gancho lá de cima, quando Jesus vem fazendo a comparação das cidades onde ele teve milagre e onde ele não teve milagre, né? E ele fala assim, ó: vocês conhecem a palavra, eles não. O julgo, na hora do julgamento, para vocês vai ser diferente para eles, porque eles não têm o conhecimento ainda da palavra, mas vocês têm, assim como nós temos hoje, né? E aí ele continua: mas vinde todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Então ele está falando justamente isso, cara. Você conhece, vem a mim, guarda a minha palavra, que eu me revelarei para você. Ali eu farei uma morada, e meu Pai te amará também, fará uma morada em você também. Percebe? Então a gente vai vendo que ele vai trazendo todas essas pontuações para que você simplesmente siga o que ele diz e busque nele quando você acreditar que não tem mais solução. Então, quando você se perceber que está num beco, fala assim, cara, eu não sei para onde ir. Jesus é a salvação. Só que é aquela questão, como eu chego nisso? Oração, prece, que a gente já sabe que a oração, a prece, ela tem 3 fundamentos, né? Que é o quê? É a gente agradecer, é a gente pedir e a gente louvar. Então peça auxílio a Jesus, mas esse auxílio ele precisa vir do coração. Não adianta eu fazer da boca para fora, me vitimizando
né? E deixar o ego falar por mim. Não, aí o negócio não vai ficar legal. Mas a gente precisa realmente se entregar. A gente precisa realmente cumprir com aquilo que foi ensinado a gente. Porque nós já temos esse conhecimento, assim como Cafarnaum tinha. Percebe? Então, para ele tanto faz a comparação. Cara, se Sodoma soubesse o que você faz, o que você sabe, não teria acontecido o que aconteceu com eles. Entende? Por quê? Porque eles teriam a opção, eles teriam conhecimento para seguir por outro rumo. E nós temos esse conhecimento. A gente só precisa aplicar. Então a nossa vida ela não precisa ser pesada. A gente não precisa chegar ao ponto, né? Se a gente for fazer uma comparação, aí como Jesus trouxe aqui, chegar ao ponto de Sodoma e vir vir Deus ali e sentar-lhe o cajado, né? A gente sabe que isso não acontece, que todas as nossas provações e expiações são consequências, são resultados dos nossos próprios comportamentos. Mas a gente não precisa deixar chegar nisso. Entende? A gente pode começar a tomar nossas próprias decisões guiando ali pelos ensinamentos de Cristo, e a hora que eu não conseguir enxergar a saída de alguma forma, eu simplesmente peço ajuda, faço uma prece, entende? Mas uma prece que seja genuína, uma prece que seja do coração, percebe? Então a gente consegue entender aqui nas palavras que é justamente isso que ele diz, cara, vem em mim os oprimidos, os cansados, que eu vou te aliviar. Mas você precisa aceitar, você precisa me amar, e amar significa você precisa seguir as coisas que eu estou te falando, percebe? Enfim, e aí ele continua aqui no 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, o jugo que ele está trazendo aqui, a gente, né? Mas tem um equipamento, né? Que fica por cima do boi, né? Quando vai arar a terra, é aquela madeira ali que junta dois bois, né? E aí junta dois bois para quê? Para que os dois juntos eles façam a mesma força e não sacrifique apenas um. Né? Então, o Jesus, até pela linguagem da época, onde a gente não tinha ali uma quantidade de adjetivos muito grande, então assim, ele faz essa comparação, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, coloca o jugo dele, porque ele vai dividir o peso com você. Olha só que louco, ele vai dividir o peso com você, entende? Então assim, Jesus ele foi muito assertivo, foi muito diretivo e foi muito claro nas palavras dele para mostrar o caminho para a gente. Para mostrar para a gente que a nossa vida não precisa ser um jugo pesado, não. Que a gente pode tornar isso mais leve. Porque a gente vai passar por provas e expiações. Normal, faz parte do processo. Mundo de provas e expiações. Então assim, a gente vai passar por isso. Só que esse jugo não precisa ser pesado, entende? Quando nós buscamos força junto a Cristo, junto a Jesus, junto a Deus, junto à espiritualidade amiga, a gente consegue ter conforto. Por isso que Jesus fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ou seja, ele dividirá o jugo dele conosco, entende? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, né, de mim, que sou manso, sou tranquilo, né, humilde de coração. Olha só, convite maravilhoso. Sou tranquilo, né, e encontrareis descanso para vossas almas. E aí ele conclui falando, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Percebe? O meu jugo, o quê? O meu peso, não tem peso, é suave. Meu fardo é leve, é tranquilo. Isso comparando com o nosso fardo, que é pesado, que é grosseiro. Entende? É a forma como nós vamos levando a nossa vida. Parece que a gente está literalmente matando o leão por dia, como diz aí a crença popular, de tanto perrengue que acontece ao nosso redor. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Então, quando a gente busca o ensinamento, quando a gente busca
os conhecimentos que já estão disponíveis, a gente não precisa chegar ao estado de Sodoma. A gente basta optar e exercer dentro do conhecimento e das condições que nós temos com aquilo que Jesus falou. E pede ajuda. Pede ajuda. Porque quando a gente faz uma prece, quando a gente faz uma oração sincera, puro de coração, nós literalmente conectamos com a espiritualidade amiga. A gente entra em sintonia com a espiritualidade amiga. Assim como quando nós estamos transtornados, com o corpo pesado, entende? Com aquela sensação de mal-estar, nós também entramos em sintonia, mas não com a espiritualidade amiga. Com aquela galera que está passando, que sente prazer em ver pessoas passando por isso, ou que de alguma forma sintonizam com isso também, e a gente acaba aproximando essas pessoas, esses espíritos de nós, e isso torna a nossa jornada ainda mais pesada, porque a gente sintoniza, né? É fato, nós vamos sintonizar, independente do estado que nós estejamos, nós vamos sintonizar. Agora a gente só precisa definir com quem que nós vamos sintonizar. Nós vamos sintonizar com a espiritualidade amiga, com o jugo de Jesus, onde ele traz ali uma tranquilidade para a nossa jornada, para a nossa caminhada, ou a gente vai decidir sintonizar com aquela galerinha ali que talvez não seja tão agradável assim. Percebe? Essa decisão está nas nossas mãos. Mas a gente só precisa colocar isso em prática de forma intencional e acreditando que em algum momento nós vamos gozar de felicidade plena junto a Deus. Simples assim. Tá bom? Bom, espero que esse bate-papo tenha feito sentido para você. Espero realmente que você consiga dividir o seu fardo, dividir o jugo com Jesus. Espero que você realmente tenha esse direcionamento para conseguir deixar a sua vida mais leve e passar pelos perrengues que nós vamos passar. Não tem como a gente fugir disso, mas passar por esses perrengues com peso menor, porque Jesus, ele falou que vai dividir com você, mas ele falou também que ele só vai fazer isso, ele só vai se revelar para aquele que seguir, para aquele que tiver os ensinamentos, que tiver todo o que foi passado no seu coração. E aí ele se revelará e fará uma morada em ti. E o Pai dele também, Deus, também se revelará. Percebe? Então eu espero que tenha realmente feito sentido para você, tá? Desejo que você consiga dividir, distribuir esse peso aí com Jesus e que toda espiritualidade amiga possa te guiar nesse processo, tá bom? Bom, lembrando, semana que vem, nossa live, nosso bate-papo, que ele vai ser segunda-feira, tá? Então, segunda-feira a gente está alterando de quinta-feira para segunda-feira às 19 horas, tá bom? Bom, te desejo muito sucesso, beijo no coração e até segunda-feira que vem para mais um encontro nosso Ligando os Pontos. Até mais, tchau, tchau.